Bom dia, meus queridos do Elisa. Tudo bem com vocês? Tudo bom, meus primeiros anos? Vamos ter uma aulinha hoje? Aulinha de geografia. Nosso assunto agora vai mudar um pouquinho de visão. A gente estava tendo até agora uma geografia mais física. E a gente vai falar um pouquinho agora de geografia da área da humanas. Tem gente que gosta mais de humanas, né? As organizações das populações, as sociedades. E um assunto bem importante que tem a ver com a história da humanidade e as nossas grandes mudanças dos últimos tempos, a industrialização. Na verdade, nosso conteúdo de indústria ele está dividido em dois módulos. O primeiro módulo que nós vamos ver hoje, ele fala sobre a indústria clássica, que é o módulo 7, e depois a gente fala um pouquinho sobre a industrialização tardia, que é o nosso módulo 8. Inclusive, o Brasil entra nessa história. A nossa industrialização foi mais tarde. Então, a gente começa falando da industrialização clássica, né? Lá na página 331, abram a apostila, acompanhem comigo, e aí o primeiro conceito que vai aparecer nos nossos slides ele está lá na primeira página, mesmo naquele quadrinho laranja, que fala um pouquinho sobre a cadeia de produtividade, certo? Vamos acompanhar o slide? Aqui. Então, a gente começa falando sobre o módulo 7, industrialização clássica. Cadeia produtiva. O que é a cadeia produtiva? Ela engloba todas as atividades que se articulam progressivamente, que vão se organizando progressivamente, desde quando começa lá o insumo, a matéria básica do produto, os insumos básicos, até chegar no produto final, incluindo a distribuição desse produto e a comercialização. Então, todos os pontos, os passos, a extração da matéria-prima, a transformação da matéria-prima num produto industrializado, a sua distribuição, a sua comercialização fazem parte do que a gente chama de cadeia produtiva. Vocês observaram aqui no cantinho lá embaixo do nosso slide está lá o número da página? Então dá uma olhadinha lá, tá? Lá na primeira página 331 fala sobre cadeia produtiva. Tem até um desenho aqui que mostra um pouquinho, ó, um exemplo prático, né? Extração de minérios, né? A gente extrai, por exemplo, a areia, vai até a fábrica, uma fábrica de vidros, né? Transforma esse material, esses minerais em vidros. Essa transformar em vidro, ela vai ser vendida para uma outra fábrica, ou, para, por exemplo, a fábrica de automóveis, né, a indústria de automóveis, ou para a indústria moveleira, ou para a construção civil. Então, todo o processo de extração do material, a produção do vidro, e passar para a mão de outro dono, toda a cadeia é chamada de cadeia produtiva, certo? Todos os passos, certo? Segue lá na página seguinte, lá 332, fenômeno da industrialização. Então, a transformação da matéria-prima, seja em bens intermediários ou em bem de consumo, através do trabalho, isso é o que a gente chama de industrialização, tá? E a indústria, ela é considerada parte do setor secundário. Para quem não lembra o que são o setor primário, secundário e terciário, eu coloquei algumas imagens ali para refrescar a memória de vocês. Já devem ter visto isso em história, em geografia, tá? Então, o primeiro setor primário, ele tem a ver com agricultura, ele tem a ver com pecuária, com extração de minerais. O setor secundário, que é onde entra a indústria, indústria e construção civil. E por último ali o setor terciário, é o setor que tem os serviços, né? Então tem lá a hotelaria, o comércio, né? Os médicos, os professores, advogados, todos que vendem um serviço estão dentro do setor terciário. Para quem quiser acompanhar, nós estamos lá na página 332. Também na página 332 tem um quadrinho bem importante que é sobre os tipos de indústrias. A gente divide em dois tipos importantes: indústrias de bem de consumo e indústrias de bem de produção. A indústria de bem de consumo, ela faz um produto que já vai direto para a mão do consumidor final. Ele já sai pronto, o produto. Então, nós temos indústrias de produtos duráveis e não duráveis. Então, tem indústrias de bens de consumo duráveis,
indústria de bens de consumo não duráveis. Um exemplo de durável, um automóvel, por exemplo, uma geladeira, por exemplo. Um exemplo de uma indústria de bem de consumo não durável. Uma fábrica de iogurte, a gente não compra iogurte para comprar hoje, eu vou comprar, sei lá, 1.000 litros de iogurte para minha vida inteira. Não, a gente compra por semana, né, a cada 15 dias, ou um dia sim, um dia não. É um bem não durável, tá? Mas essa indústria que fica bem importante para vocês é saber que ela produz algo que vai direto para a mão do consumidor. O segundo tipo que nós temos é a indústria de produção. Essa indústria de produção, ela produz algo que vai ser usado por outra indústria. Ela não vai para o consumidor final. E esse produto, ele pode ser dividido em dois tipos: os bens intermediários, que é chamado também de matéria-prima industrial. Então, essa indústria de bens de produção, ela pega uma matéria-prima, faz uma transformação que é uma parte do processo. Esse material vai ser levado para outra indústria para aí sim concluir o processo, certo? Essa indústria também, ela faz uma outra coisa, que é produzir as máquinas que serão usadas por outras indústrias. E aí é chamado de bens de capital, tá? Então, indústrias e bem de produção alimenta outras indústrias, ou com matéria-prima industrial, ou com máquinas, que são os bens de capital, certo? Seguindo lá, pessoas, vamos começar propriamente dito da Revolução Industrial, tá? A Revolução Industrial, ela não está bem clara onde ela inicia o assunto, mas lá na página 333, no segundo parágrafo, começa a falar, então, que no final do século XVIII, na área da Europa Ocidental, ou seja, do lado oeste, surgiram alguns mecanismos que aceleraram o processo de transformação. Com isso, surgiu um novo modelo, um modelo capitalista, onde alguém é dono também das máquinas, dos produtos, dos meios de produção. Apesar de que antes mesmo da Revolução Industrial já existia um tipo de capitalismo, que era chamado de capitalismo comercial. O capitalismo comercial, a troca era entre mercadorias, tá? Mas com a Revolução Industrial surge um modelo capitalista onde a gente tem o dono da produção, o dono dos meios de produção, e é onde o operário vende o seu trabalho, vende a sua força de trabalho, certo? As mudanças que surgiram com a industrialização, pode acompanhar na página 333 e 334, são aquelas bolinhas que tem ali na 333, lá na 334, tá? Surgimento de máquinas e novas formas de trabalho, máquinas movidas, a gente vai ver ao longo da história da Revolução Industrial, máquinas movidas a carvão, a petróleo, a eletricidade, novas formas de trabalho, novas formas de se organizar. Pensa que antes da industrialização nós tínhamos o artesão que ficava sozinho em casa, no seu espaço, e fazia todo o processo para gerar um produto. Ele obtinha matéria-prima, ele produzia o produto, ele vendia o produto e ele conhecia todo o processo de fabricação. Nas novas formas de trabalho, por exemplo, uma das características de algumas indústrias é que a pessoa fica condicionada a fazer um só tipo de trabalho. Então, a gente vai ver ao longo do desenvolvimento da aula de hoje diversas formas de trabalho que surgiram com a indústria. Então, desenvolvimento de técnicas e máquinas agrícolas, nós vamos ver que isso refletiu na diferença do espaço rural e urbano. Avanço na tecnologia dos meios de transporte, o veículo, né, os automóveis, os trens, os barcos a vapor, por exemplo, os avanços no meio de comunicação, telégrafo, telefone, mais recentemente a gente tem ali a internet. O tempo das máquinas que foi sobreposto ao tempo natural, ou seja, a gente começou a pensar mais com a máquina, ela não tem aquela limitação de tempo para descanso, para férias, então teve essa mudança, as máquinas têm um outro tempo. E também a industrialização, ela trouxe o tic-tac do relógio, que é o tempo controlado, o horário de trabalho. O artesão, ele fabricava, estava no seu tempo, ele tinha um tempo que ele organizava. Agora, com a industrialização, o tic-tac do relógio é controlado. Surge, então, o apito das fábricas, por exemplo.
Também com a industrialização, teve uma vantagem para os consumidores, você teve um volume muito maior de produção, e com esse volume muito maior de produção, você tem um barateamento do preço das mercadorias, tá? Quando eu falei para vocês que a gente teve técnicas e máquinas agrícolas surgindo, essas máquinas agrícolas, elas tomaram espaço, o emprego de algumas pessoas que vieram para morar nas áreas urbanas atrás de emprego, já que ela perdeu o seu espaço lá na colheita, por exemplo. Né? Então, a gente tem um crescimento urbano, mudanças no espaço geográfico, pessoas que deixam a área rural e vêm para o espaço urbano, né, começa a se concentrar em torno de indústrias, tentando arrumar emprego em indústria, né? E aí, lá na página 334, a gente começa a falar do modelo clássico, quando surgiu a indústria, né? Então, no século XVIII, em partes da Europa, depois se espalhou para o Japão e para os Estados Unidos, e esses países que são os primeiros, os que tiveram o modelo clássico, da indústria, eles passaram pela primeira etapa, segunda e terceira revolução industrial. Cada etapa foi marcada por um tipo de inovação, por um tipo de alguma marca social, econômica, principalmente assim, ó, novas formas de fontes de energia, certo? Então, os países que iniciaram lá na primeira revolução passaram pelas três etapas. Alguns, como a industrialização tardia, por exemplo, começaram já na segunda. Existem muitos países que ainda não têm ainda um pátio industrial grande, não tem um modelo industrial, ainda é mais agrícola, ainda é mais de setor primário agrícola, pecuária, extração de minério. Então, tem países que estão ainda na primeira revolução industrial. Então, sobre a primeira revolução industrial, na página 335, a gente sabe que se iniciou na Inglaterra com o surgimento da máquina a vapor. Então, tudo acontecia com a combustão do carvão, a queima do carvão mineral aquecia a água, quando está evaporando, o vapor é canalizado e ele movimenta hélices, então, de máquinas. As indústrias ficavam próximas, então, a minas de carvão mineral, porque se tornava mais barato. Se ficasse muito longe, tinha que pagar o preço do transporte do carvão. As primeiras indústrias, as indústrias têxteis, perdão. E nós temos, então, uma mudança no ritmo de produção no meio rural e na organização do meio urbano. O meio rural agora passa a conhecer um novo sistema, máquinas que vão contribuir para o trabalho. E na organização do meio urbano, justamente porque, lembra que eu falei para vocês, pessoas da área rural acabam vindo para a área urbana, ocupando um número maior de pessoas na área urbana, até porque as indústrias, elas começam a organizar a acomodação das pessoas de uma forma diferente, né? As pessoas começam a se concentrar no entorno das indústrias, começa a surgir comércio, por exemplo, em volta da indústria, né? Toda uma forma de organização diferenciada. Então, falar das mudanças mesmo, né? Na página 335 começa a falar do espaço rural. A gente tem uma revolução agrícola, começa a ter uma demanda gigantesca por lã, por exemplo, para atender as indústrias têxteis, né? Na Europa, não existia, assim, uma delimitação clara dos campos, as pessoas usavam os espaços para plantio. Com o surgimento da Revolução Industrial, com o surgimento desse aumento da demanda de matéria-prima, os campos começaram a ser cercados e começaram a se tornar propriedades particulares. O campo ainda começa a ter máquinas, modernização do campo, um aumento de oferta de alimentos, e também nós temos o êxodo rural. As pessoas perdem os seus empregos para as máquinas, tá? E aí começa a surgir um excesso de mão de obra industrial lá na área urbana, que vai ter salário baixo, que vai ter péssimas condições. Esse é o resultado do êxodo rural. Então, lá no espaço urbano, a gente vai ter uma expansão desse espaço urbano industrial, comércio, construção civil, meios de transporte, fábricas, ferrovias, ruas, e também começa a ter uma maior concentração populacional. No trabalho, a gente começa a ter a manufatura, no começo, né, quando a gente tem, assim, poucas tecnologias, poucas máquinas, só o uso de máquinas mais simples, começamos a ter o operário assalariado, depois nós temos também a divisão de trabalho, surgimento da burguesia industrial, que são os donos do capital, e o proletariado, que são as pessoas que são, nessa época, além de vender a mão de obra, elas são muito exploradas, não tem lei, no começo eles não têm lei trabalhistas que defendam, então é um começo bem complicado para os operários de indústrias. Depois de um tempo,
a pressão social, a análise de muitos pensadores, Marx, né, Marx, Friedrich Engels também nessa época, são pensadores que começam a influenciar os trabalhadores, pensar, analisar se era justa a forma como eles estavam organizados, se era justo o que eles recebiam, se eram justos o tempo de horário de trabalho que eles trabalhavam. Isso começou a influenciar, tinha ideais socialistas, tinha ideais anarquistas que iam contra aquela hierarquia, aquela forma de dominação. Surgiram os primeiros sindicatos, nós temos também um conflito entre o interesse dos burgueses e o interesse dos proletariados. O proletariado queria o quê? Gente, olha só, eles queriam reduzir o horário para 8 horas. Imagina o tempo que eles trabalhavam naquela época. Melhor remuneração, ter direito a folga, descanso, ter direito a férias, e a proibição do trabalho infantil desde aquela época lá, né? E aí, no final do século XIX, a gente já começa a ter manifestações, greves, reivindicando coisas que hoje nós damos valor, que são importantes para a gente, nossa folga, nossas férias, nosso direito a um horário justo, a um salário justo. Quando a gente fala em divisão internacional do trabalho, que veio junto com a indústria, entendam assim, ó, que os países, as regiões, os continentes começam a ter papéis diferenciados. Os países centrais, eles começam a ser fornecedores de produtos industrializados, que são produtos de preços mais altos, bens e serviços sofisticados, enquanto os países periféricos, eles se especializam na venda de minerais e de material agrícola, que tem os preços muito mais baixos. Surge também nessa época o que a gente chama de monopólio e oligopólio. Monopólio é quando a gente tem, só para a gente mudar de página, estou na 39, deixa eu acompanhar aqui, ó. Para quem quiser dar uma olhadinha, monopólio está nesse quadrinho rosa, lá no ladinho do mapinha lá da África. Então, o monopólio é a concentração de capital. Então, quando uma empresa domina todo o mercado, e o oligopólio é quando um grupo de empresas domina o mercado, tá? Então, são dois termos que surgem também na mesma época. A divisão internacional do trabalho também surge esse conceito de monopólio e oligopólio, certo? Nas mudanças econômicas, começa a ter uma competição muito agressiva entre empresas, começa a ter concentração e centralização de riquezas, de capitais, começa um capitalismo monopolista, né? Essa concentração mesmo de domínio do mercado, e ainda as grandes empresas, elas começam a se associar a instituições financeiras, que chama-se a financiarização da economia, quando elas passam a disponibilizar ações na bolsa de valores, né, para poder investir na própria empresa. Então ela disponibiliza papéis, né, de ações no sistema financeiro. A segunda revolução industrial, lá na página 341, também vem com novas tecnologias. Os países que se destacam nessa época, os Estados Unidos e Japão. E aí nós temos uma mudança no setor energético. Agora o carvão não é a estrela agora é o petróleo, a eletricidade. E isso aí liberta as indústrias de estar ali pertinho das minas de carvão. Elas podem se expandir, ocupar outros espaços. Os postos de energia elétrica podem levar energia para outros lugares. Nessa época, a gente tem também umas mudanças na indústrias pesadas, como surgimento de siderurgia, no aprimoramento da siderurgia, da petroquímica, de motores a combustão, indústrias que trabalham com motores a combustão. Temos um avanço no transporte, surgem os automóveis, surge o telégrafo, surge o telefone. Imagina o que foi o surgimento do telefone, assim, ó, encurtando distâncias, possibilitando uma informação mais rápida. Nessa época surge a forma de produção chamada de Fordismo. Surge nos Estados Unidos num período que ele tem bastante recursos, que a política estimula a produção, as indústrias. O país tinha alcançado a independência precoce. A religião era influenciada por ideias de expansão, que se auto-justificava, e por uma ideia de superioridade. Também os Estados Unidos estavam num período, até hoje, né, de geopolítica agressiva e expansionista. E o governo tinha um estímulo ao crescimento econômico por conta da Primeira Guerra Mundial, porque a gente estava saindo aqui de uma época que a Europa tinha sido arrasada, e aí tinha espaço para os Estados Unidos crescer. Então, nessa época aqui, usando o modelo fordista, que a gente vai ver daqui a pouquinho como é que funciona, os Estados Unidos deslanchou e começou a se transformar numa grande potência.
Sobre os modelos de produção, nós temos o Friedrich Taylor, que é o modelo taylorista. O modelo taylorista, ele trabalha a organização do trabalho, o controle do tempo, lembra que eu falei dos apitos das fábricas? A divisão de tarefas, as pessoas com maior esclarecimento vão ser as pessoas pensantes, que vão administrar a indústria, e tem as pessoas executantes, que são os que põem o funcionamento realmente da indústria. E ele fala na aceleração do ritmo de produção para poder gerar mais renda. O Henry Ford, ele aperfeiçoou o Taylorismo, porque ele cria uma linha de produção, onde cada pessoa faz uma parte do processo. Com isso, a gente tem um barateamento do custo do processo, diminui os preços dos produtos. E você pode imaginar como é que um cara vai querer diminuir os preços do produto? Porque quando diminui o preço do produto, aumenta a compra e aí aumenta o lucro. Vendendo um volume maior, vai ter um lucro maior. Professora, mas aí as pessoas vão trabalhar mais. Sim, realmente, né, no Fordismo, os operários trabalham mais para produzir mais, porque o valor dos produtos diminuíram, para poder garantir uma lucratividade para os donos dos meios de produção. Só que chegou num ponto onde a produção industrial superou o consumo. E aí deu origem que a gente ouve falar nas aulas de história, né? A gente já está acompanhando lá, deixa eu dar uma olhadinha onde que a gente está, lá na página 343, que foi a grande crise de 1929, quando a produção industrial superou o aumento do consumo. A gente tinha mais material pronto, mais produto pronto do que consumidor, certo? Com a crise de 1929, surgiu um nome também, John Maynard Keynes, que é o keynesianismo, está lá na página 343, ele defende a intervenção estatal. Então, o Estado garantiria saúde, educação, segurança e investiria nas empresas para melhorar a situação delas. Então, o Estado começa a ter uma intervenção na economia, tá? Então, ele investe também dinheiro nas empresas para que elas possam ter uma reativação, certo? Deixa eu ver aqui, certo. Depois, nós temos ainda, até porque um dos estímulos nesse período aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, página 343, nessa época aqui a gente tem ainda um pouquinho de melhores condições de trabalho para os operários, porque tinha o fantasma do socialismo que acabava pressionando os capitalistas a dar um pouquinho mais de vantagens para os operários também, certo? E aí na página 344, tem a crise de 1970, e também tem o nascimento de um novo modelo. O que aconteceu? Em 1970, nós tivemos a crise do petróleo, vocês devem ter visto isso em história, teve uma elevação do preço do petróleo. Lembra que até então o petróleo era a nova estrela, era a nova fonte de energia. Com o aumento do preço do petróleo, traz uma crise. Ainda nessa época, os operários tinham conseguido algumas conquistas sociais e aumento de ganhos salariais. E aí é que vem a crise de 1970. Então, para que se resolva isso, tem que surgir novas estratégias. E uma estratégia que surge é a segmentação produtiva. O Ford, ele pregava uma ideia de uma linha de produção com pouca variedade. Por exemplo, o Ford, durante muitos anos, ele fabricou um carro de um único modelo na cor preta. Até uma das curiosidades da nossa apostila, ele fazia em preto porque a tinta preta secava mais rápido. Aí esfriar mais ainda, certo? Por isso a escolha de pintar de preto. Esse novo modelo, depois da crise de 1970, ele pregava, então, um novo modelo, a segmentação produtiva. O que é? A variedade de produtos, para poder atrair os consumidores. E também surge nessa época a terceirização da produção, ou seja, você compra de outros alguns componentes que vão fazer parte do teu produto. Então, você terceiriza o teu produto, certo? Uma parte da produção do teu produto. Só que assim, existe uma outra coisa que foi prevista nessa crise de 1970, que é a obsolência planejada, ou seja, eles fazem lançamentos sucessivos de produtos, mas esses produtos, deixa eu só pegar aqui a página onde a gente está, esses produtos, para quem quiser acompanhar,
Deixa eu dar uma olhadinha aqui onde é que tá. Tá lá na página 344. O que que é a obsolescência planejada? O produto já tem mais ou menos uma ideia, lá na página 345, na verdade, essa parte, tá? O produto já tem mais ou menos um tempo para desgastar, para estragar. Com isso, a pessoa tem a necessidade de comprar outro. Então, aqueles produtos que antes pregavam uma durabilidade gigantesca, agora você tem um produto que ele tem um tempo de vida mais curto. Isso garante que a pessoa vai voltar e vai comprar outro em pouco tempo, mantendo com isso, está lá na página 355, a terceira linha, ó, o lançamento sucessivo de linhas de produto leva à obsolescência planejada de mercadorias que, apesar de funcionarem perfeitamente bem, são por vezes substituídas por modelos novos. Então, muitas vezes surgem modelos com alguma melhoria, formatos, modelos, aí vem todo um marketing em cima, e muitas vezes mesmo o material que é usado tem o seu tempo de desgaste, e aí obriga a pessoa a ir buscar. Com isso, você tem uma venda permanente, né? A terceira revolução industrial, o que marca ela é a tecnologia. Então, a revolução técnico-científica informacional, que aí você tem como destaque o Japão, a Europa, os Estados Unidos, a indústria da robótica, a informática, a telecomunicação, a microeletrônica, a biotecnologia e a química. Então, a gente está falando de tecnologia, de informação, de eletrônica, é uma outra marca. A gente não está falando mais de uma fonte de energia, e sim novas técnicas, novas tecnologias. A gente tem um mundo globalizado, com a interligação de computadores, olha aí a nossa internet, né? A busca de novas áreas de estabelecimento, nós temos assim, ó, as indústrias com esses aprimoramentos de transporte, de comunicação, a indústria agora deixa de ficar centralizada e começa a buscar áreas que sejam interessantes. Onde eu tenho o melhor imposto? Onde eu tenho os melhores tipos de fornecimento de produto? Onde eu tenho mais consumidores? Então, a busca por áreas, para a indústria se estabelecer, ela busca uma área mais vantajosa, certo? E a gente acaba tendo uma desconcentração industrial em função, então, da garantia de um bom transporte e de uma boa comunicação. Tá? Nós temos uma indústria globalizada, ou seja, um produto que a gente usa, vamos supor, uma caneta, a tinta pode ter vindo de um país, o plástico veio de outro país, então, com isso, a gente tem uma globalização na produção, e essa caneta pode ser vendida para diversos lugares do mundo, nós temos a globalização também de mercado, certo? Uma coisa interessante na Revolução Industrial, na terceira Revolução Industrial, é que o que vende agora são as novas tecnologias, as novas ideias. Então, a proximidade da onde surgem as novas ideias é interessante. E aí surgem o que a gente chama de tecnopolos. Lá na página 347, dá uma olhadinha lá para mim. Um grande tecnopolo, o Vale do Silício, tem uma foto ali mostrando para vocês, né? Na verdade, é uma ilustração, uma figura ilustrativa. Os tecnopolos são espaços onde você encontra centros de pesquisas, grande capital, comunidade científica, universidade, mão de obra universitária, e aí as indústrias querem estar ali perto, porque é ali que vão surgir novos produtos, novas ideias, e é isso que está fazendo com que as vendas se mantenham, né? Então, quando a gente vai comprar um celular, um carro, ele cada vez está pegando mais tecnologias, mais vantagens, e é onde são desenvolvidas essas ideias, principalmente nos tecnopolos. Certo, pessoas? Ainda falando em terceira revolução industrial, um modelo que surgiu foi na região da Ásia, os tigres asiáticos são exemplos de quem usou esse modelo, o toyotismo, né? Nos anos 1960 a 1980, a gente teve, com o apoio dos Estados Unidos, apoio japonês e europeu, alguns países que se destacaram na indústria, que foram chamados de tigres asiáticos pela voracidade de produção e de venda. Eles têm um custo baixíssimo de produção, por causa da mão de obra barata, ausência de direitos trabalhistas, isenção fiscal, forte dependência política, econômica e tecnológica, mas foram países que, usando esse modelo toyotismo, que ocupava pouco espaço com depósitos de mercadoria, de matéria-prima e de produtos prontos, até porque são países pequenos, eles vendem num sistema chamado de just in time, né, que é produzir de acordo com a demanda, tá? E aí eles investiram bastante em tecnologia também, e com isso se tornaram os chamados tigres asiáticos, tá?
Porém, esses caras produzindo muito na região asiática, a gente teve no restante do mundo um desemprego no setor industrial. Muitas empresas fecharam suas portas e abriram filiais, abriram empresas produtivas lá na região da Ásia, e com isso você acaba tendo desemprego, o PIB industrial acaba caindo, o que a gente chama de desindustrialização, certo, pessoas? Ainda, falando sobre terceira revolução industrial, a gente tem um crescimento do setor terciário, né? A gente tem um setor que acaba se destacando, ele está à frente do setor secundário e do setor primário, é o setor de comércio, que a gente tinha falado lá no comecinho, lembra? E surge também um modelo chamado modelo do neoliberalismo, que é cada vez menos intervenção do Estado na economia, a privatização de diversos setores de telefonia, por exemplo, no Brasil. A gente tinha, por exemplo, aqui em Santa Catarina, a Telesc, que era o órgão governamental que cuidava da telefonia. Hoje, a telefonia no Brasil, ela é totalmente privatizada. Ela é fiscalizada e controlada pelo governo, mas ela hoje pertence a particulares, né? Ainda com destaque para esse nosso período, nós temos lá na página 350 a crise de 2008, o último parágrafo ali antes de situação problema, que fala justamente que em setembro de 2008 o mundo voltou a assistir a uma crise econômica, aonde a gente teve problemas nas bolsas de valores dos Estados Unidos e acabou arrastando, né, outros países como o Japão, diversos países europeus, e com isso a gente sentiu um abalo econômico em todo o mundo, certo? O que a gente tem observado é que em alguns casos, os governos ainda fazem intervenções, né? A gente tem ainda algumas intervenções em maior ou menor grau, depende da capacidade dos governos de alguns países intervir para manter ou não o país. Nós estamos passando no Brasil agora por um período bem complicado, não só o Brasil, mas deixa eu voltar aqui para falar com vocês, mas todo o mundo, né? A gente está percebendo que o mundo parado, por exemplo, não está usando petróleo. E se ele não usa petróleo para andar de carro, se ele não usa querosene de avião que vem no petróleo, porque as pessoas estão confinadas em suas casas, a produção de petróleo está com navios petroleiros cheios, está com todos os reservatórios cheios, e os consumidores estão presos em casa por causa do vírus do coronavírus. Isso que está gerando crises também. Nós estamos observando também que a economia no Brasil está balançada, assim como todo mundo, né? As empresas estão preocupadas, as pessoas estão preocupadas em perder seu emprego, então é uma época de muita conscientização, de apoiar os familiares, os pais, as mães, porque está todo mundo tenso, preocupado de como é que vai ficar a economia do Brasil para os próximos meses. Certo, pessoas? Meus queridos, na sequência ali nós temos alguns exercícios a partir da página 352. Espero que vocês consigam resolvê-los. Lembrem-se que nessa semana a gente também tem a nossa avaliação sobre tipos climáticos e sobre energia, tá? Espero que seja tudo muito tranquilo. Torcendo por vocês. Saudades. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau, meus queridos alunos de Elisa. Espero vê-los pessoalmente em breve.